Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 17 de Provérbios. O capítulo 17 de Provérbios continua nos mostrando que a verdadeira sabedoria se revela muito mais no caráter do que nas circunstâncias da vida. Salomão aborda temas como a paz, o perdão, as amizades, o domínio próprio e o discernimento, revelando que uma vida sábia é construída principalmente nos relacionamentos e na maneira como enfrentamos as dificuldades. O capítulo começa com uma afirmação surpreendente. Salomão declara que é melhor um pedaço de pão seco acompanhado de paz e tranquilidade do que uma casa cheia de banquetes, mas marcada por constantes brigas. Com isso, ele nos ensina que a paz possui muito mais valor do que a abundância material. O mundo costuma medir felicidade pelas riquezas que alguém possui. Deus, porém, nos mostra que um lar simples, cheio de amor e harmonia, vale muito mais do que qualquer prosperidade acompanhada de conflitos. Existe aqui uma revelação muito profunda. A verdadeira paz não nasce dos bens que acumulamos, mas da presença de Deus em nossa vida. Jesus confirmou essa verdade quando declarou que deixava aos seus discípulos a sua paz, uma paz completamente diferente daquela que o mundo oferece. A paz de Cristo permanece firme mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são difíceis. Logo depois, Salomão afirma que o crisol serve para a prata, o forno serve para o ouro, mas é o Senhor quem prova o coração. Assim como o fogo remove as impurezas dos metais preciosos, Deus utiliza as provações para purificar nossa fé e moldar o nosso caráter. Existe um detalhe muito importante nesse ensinamento. O fogo não cria o ouro, ele apenas revela sua pureza. Da mesma forma, as dificuldades não criam nosso caráter do nada, elas revelam aquilo que já existe dentro de nós. Foi durante as provações que José demonstrou fidelidade. Daniel revelou sua integridade e os apóstolos permaneceram firmes em Cristo, mesmo diante da perseguição. Na sequência, Salomão faz um alerta sobre o perigo das fofocas e das palavras destruidoras. Ele afirma que o perverso dá atenção aos lábios maus e que o mentiroso gosta de ouvir aquilo que destrói os outros. Logo depois, apresenta um princípio precioso ao ensinar que quem perdoa uma ofensa demonstra amor, enquanto aquele que vive relembrando o erro acaba separando até mesmo grandes amigos. Aqui encontramos uma das mais belas lições deste capítulo. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu, mas decidir que aquela ofensa não continuará governando o relacionamento. Essa verdade aponta diretamente para Jesus. Mesmo sendo injustamente crucificado, Cristo pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o estavam matando. O Evangelho inteiro revela que Deus prefere restaurar pessoas a destruí-las. Mais adiante, encontramos um dos versículos mais conhecidos de Provérbios. Salomão afirma que o amigo ama em todos os momentos e que, na adversidade, nasce um irmão. A verdadeira amizade não é medida pelos dias de alegria, mas pela fidelidade demonstrada nas horas difíceis. Deus nos criou para vivermos em comunhão, refletindo o amor que Ele mesmo demonstra ao seu povo. Existe aqui uma tipologia muito bonita. Jesus chamou seus discípulos de amigos e provou esse amor da maneira mais profunda possível, entregando sua própria vida por eles. Cristo é o amigo perfeito, que permanece fiel mesmo quando todos os outros falham. O capítulo também apresenta um importante ensinamento sobre domínio próprio. Salomão declara que aquele que controla o seu espírito vale mais do que quem conquista uma cidade inteira. Esse princípio desmonta a ideia de que força significa dominar outras pessoas. Aos olhos de Deus, o verdadeiro vencedor é aquele que aprendeu primeiro a governar a si mesmo. Nos versículos finais encontramos uma observação marcante. Salomão afirma que até mesmo o tolo pode parecer sábio quando permanece calado. Com isso, ele não está elogiando o silêncio por si só, mas mostrando que a verdadeira sabedoria sabe exatamente quando falar e quando permanecer em silêncio. Quantos conflitos poderiam ser evitados se aprendêssemos esse princípio todos os dias? Provérbios, capítulo 17, termina reforçando que a maturidade espiritual se revela na forma como tratamos as pessoas, enfrentamos as provações e usamos as nossas palavras.
O sábio busca a paz, pratica o perdão, cultiva amizades verdadeiras e permite que Deus refine continuamente o seu coração. Este capítulo nos ensina que Deus está muito mais interessado em formar nosso caráter do que simplesmente facilitar o nosso caminho. As provações, os relacionamentos e até mesmo os conflitos podem se tornar instrumentos nas mãos do Senhor para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem valorizado mais a paz do que as conquistas materiais? Como costuma reagir quando Deus permite provações em sua vida? Existe alguém que você ainda precisa perdoar para experimentar a liberdade que Cristo oferece? Suas amizades refletem a fidelidade que Jesus demonstrou por você? Se Deus está refinando seu coração neste momento, o que Ele deseja remover para que a imagem de Cristo apareça com ainda mais clareza em sua vida? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.